Dia, amados irmãos, amadas irmãs, nesse dia hoje que nós celebramos o primeiro sábado do mês de julho, 4 de julho, possamos ouvir o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas o vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, Jesus Cristo responde à pergunta do discípulo de João com muita sabedoria. Eles fazem uma comparação, porque nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não. É muito interessante. Os discípulos de João eram um grupo que muitas vezes eram confundidos com os discípulos de Jesus e às vezes tinham as mesmas atitudes. Os fariseus eram um grupo que perseguia muito Jesus Cristo, nós sabemos isso de outras leituras. E os discípulos de Jesus eram outro grupo. E é interessante olharmos o seguinte: uma coisa foi o que João ensinou aos seus, outra coisa era aquilo que os fariseus sabiam, eram homens que conheciam a palavra, mas não viviam, eram hipócritas, né? Nós somos iluminados por outras leituras do Evangelho. E os discípulos de Jesus estavam naquela catequese permanente, profunda com o próprio Cristo, para ter conhecimento do reino dos céus, da palavra de Deus, da justiça, do cuidado com os pobres, da evangelização e assim por diante. Então, grupos bem distintos. E, ao mesmo tempo, enquanto os discípulos de João e fariseus seguiam a lei judaica, o grupo de Jesus, apesar de muitos serem judeus, seguiam outra lei, outra determinação. E quando Jesus Cristo faz essa comparação, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo dele será tirado deles, então sim, eles jejuarão. Jesus falava sobre si. Ou seja, não fazia sentido fazer sacrifício se ainda não tinha acontecido a sua paixão. Do outro lado, Jesus Cristo ele faz outra comparação. Ninguém coloca remendo novo e pano novo em roupa velha. Nem se coloca vinho novo em odres velhos. Se coloca vinho novo em odres novos. Ou seja, a nova lei que ele estava formulando, pregando, anunciando, não era para os fariseus, não era para os discípulos de João, não era para aqueles que tantas vezes criticavam os mestres da lei, mas era para os seus discípulos inicialmente. Era também para toda uma geração que iria conhecer Jesus Cristo, iria conhecer a sua palavra. Aqueles homens não eram os primeiros destinatários do seu anúncio da sua palavra. Por isso que Jesus Cristo ele faz esse fato, ele nos anuncia isso. Porque no fundo Jesus Cristo ele não veio mudar a lei, ele veio atualizar, dar um outro sentido, mas a essência não muda. Tanto que Jesus Cristo ele segue muitas tradições do judaísmo. A fé cristã, ela bebe de muitos valores do judaísmo. Por exemplo, eu não sei se vocês recordam, na primeira leitura do domingo, em uma das leituras da solenidade de São Pedro e São Paulo, se falava dos pães ázimos. Pães ázimos era um pão sem fermento que era utilizado para celebrar a Páscoa. Né? Talvez vocês não se lembrem. Mas eu pensei um pouquinho sobre isso, mas não consegui falar na liturgia. Então, se nós colocamos em paralelo o pão ázimo como pão sem fermento, pão puramente de farinha de trigo, nós podemos lembrar da Eucaristia. Não da Eucaristia como corpo e sangue de Cristo, que passa pela transubstanciação, aquilo que nós recordamos, celebrávamos no corpo e sangue de Cristo, no Corpus Christi. Mas se a gente visualiza a matéria com que é preparada, aquelas pequenas partículas que serão consagradas,
Nela se utiliza uma matéria muito simples. Se utiliza farinha de trigo sem fermento e água. Então, é basicamente a mesma matéria, os mesmos ingredientes do pão ázimo, que é o pão que já era utilizado no Antigo Testamento. Então, é um exemplo bem simples, que a nossa fé ela tem raízes judaicas, então ela ainda carrega valores, sentidos da fé do judaísmo. Então, não houve necessariamente um rompimento, mas a forma como Jesus Cristo anunciou que foi uma forma nova. A forma como ele pregou foi nova. Porque Jesus Cristo pregava com coerência. Jesus Cristo não era hipócrita. Pelo contrário, Jesus Cristo ele vivia a essência da lei. Por isso que os discípulos e o próprio Jesus eram perseguidos. Então hoje nós somos convidados a sermos como que odres novos, para acolhermos o vinho novo. Nós estamos há mais de 2000 anos de fé cristã. Alguém pode falar, mas padre, não tem mais nada de novo. Tem, sempre tem uma novidade. Tudo depende do nosso coração, da nossa compreensão, da nossa sede, a sede de conhecimento, a sede da palavra, o nosso desejo de permitir que essa palavra seja atualizada diariamente no nosso coração. E tudo isso dá um sentido novo para cada um de nós. Depende da gente. Tá certo? Então, nesse dia de hoje em que nós rezamos por essencialmente um dia mariano, sábado, daqui a pouco rezaremos o ofício de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Mais tarde recitaremos o Santo Terço. Então, pela intercessão de Maria Santíssima, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós reforçamos o nosso desejo e a nossa intenção para que vocês permaneçam compartilhando o nosso canal, se inscrevendo, ativando o seu sininho, para que a mensagem de Nossa Senhora e de Jesus Cristo alcance muitos e muitos lugares. O meu abraço e a minha bênção sobre cada um de vocês.